Já está no ar o programa Nossa Terra, nessa manhã maravilhosa, nesse janeiro maravilhoso de 2023, no qual podemos celebrar a alegria, a paz, o amor, quando semeamos no ano passado nossos projetos e esse ano de 2023 vem acontecer. Você pode participar direto ou indiretamente, compartilhando, curtindo e comentando dentro da programação do programa Nossa Terra. Ontem nós falamos desse livro aqui. Esse livro, ele é uma tradução de um livro antigo, da Kabbalah. Da Kabbalah é a verdadeira Kabbalah, o poder da Kabbalah. A responsável pela tradução desse livro para o português é Arié Solomon Akiva. Se você entrar no amazona.com, você vai encontrar a verdadeira Kabbalah mística, Arié Solomon Akiva. Não só esse livro, mas tem muitos livros que inclusive eu compro pela amazon.com e também por outros sites que vendem livros. Você vai encontrar muitos livros do Arié Shalom Akiva. Esse Arié Shalom Akiva, ele bateu um recorde mundial na internet como Mago Anael. E ele começou a desenvolver um trabalho dentro de pesquisas profundas na literatura judaica, onde ele, com a sabedoria que o Criador lhe concedeu, ele viajou a alguns países em busca de literatura judaica, já até esquecida pelo povo judeu. Mas como ele se interessa muito, o Arié Solomon Akiva se interessa muito na parte espiritual da Bíblia, por ele ser uma pessoa que trabalha com goética, por ele ter um vasto lastro de serviço prestado nessa área, ele resolveu escrever livros. Esse é um dos livros dele, é fácil de entender, de ler, é traduzido do original para o português. E esse livro traz para nós que estudamos o mundo espiritual, traz uma competência para que possamos entender aquilo que a gente procura a resposta e às vezes não acha. E nesses livros do Arié Solomon Akiva, você pode achar muitas perguntas que você tem para fazer e ainda não apareceu ninguém para te dar essas respostas. Eu quero falar também a importância de conhecer o judaísmo. Ele tem essa primazia de nos ensinar cada personagem da Bíblia. Cada personagem, os lugares onde aconteceu, o país, a época, por que aconteceu, as escrituras, se são profecias, ou quem escreveu. Então, existe um ensinamento didático, dinâmico, para você se aprofundar nos textos e contexto da Bíblia e entender o que a Bíblia quer dizer para o tempo de ontem, de hoje e do amanhã. Quando a gente estuda a verdadeira Kabbalah mística, que fala mística porque é material e espiritual, você vai encontrar coisas maravilhosas e respostas para as suas perguntas. Nesse programa que nós estamos fazendo, ontem nós conversamos, ontem,
falamos sobre Salomão. Ontem nós demos continuidade de Salomão, da história de Salomão. Quem é Salomão? Quem é o rei Salomão? Ele é filho de quem? O rei Salomão é filho de quem? O rei Salomão é filho do rei Davi. O rei Davi foi o maior rei de Israel, aonde das suas entranhas tinha uma profecia que o filho dele seria o rei de Israel, e que o filho dele que ia construir o Beit Hamdash, o tabernáculo de Deus, lá em Jerusalém. Porque foi construído 2 vezes e foi destruído. No ano 70 da Era Comum, o templo estava construído, mas veio o general Tito de Roma em uma grande guerra e destruiu o templo. Não destruiu 100%, mas uma parte do templo ele destruiu. E ali ele procurava o Deus de Israel. E o intuito dele era tomar o Deus de Israel para eles, porque sabia que o Deus de Israel, em tudo que o Deus de Israel põe a mão, há prosperidade. E na guerra ele não perde para ninguém. E aí aconteceu que eles se decepcionaram, porque lá no Beit Hamidash, no tabernáculo, não tinha nada para eles levar em termos de Deus. E eles ficaram apavorados, irados, porque não haveria nada de Deus lá para eles levarem para as nações dele, como um troféu, como eles faziam nas nações. Invadiam as outras nações, pegava os deuses e levava como assim um prêmio da guerra, e também como um despojo de guerra. Mas lá em Israel eles puderam levar o ouro, a prata, e levar muita coisa que tinha dentro do templo, mas o Deus de Israel não estava lá para eles carregar, porque o Deus de Israel está em todo lugar ao mesmo tempo e ninguém pode ver. Mas nós queremos falar de pai para filho, o testemunho do rei Salomão e também o testamento que ele fez para o seu filho. Nós estamos aqui com um livro ainda também de Ariel Solomon Akiva, falando a respeito das clavículas de Salomão, as verdadeiras clavículas de Salomão. Esse livro foi traduzido do hebreu para a língua latina pelo Rabino Abognazar. Foi o tradutor dessa obra. Salomão, antes de morrer, por ser um homem sábio, prevenido das coisas que ia acontecer, a previsão que ele tinha da perseguição que poderia vir após a sua morte, ele preparou um filho para poder passar o testamento, o tesouro que ele tinha na mão, que eram os escritos, tudo que ele aprendeu durante a sua vida cotidiana, porque ele era muito interessado pelo mundo espiritual. E aí ele procurou, de certa maneira, ativar esse conhecimento em termos do mundo espiritual, que era dominar as forças das trevas, a parte negativa do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque um dia Deus falou: eu faço bem e faço mal. Então o mal e o bem pertencem ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Mas ele aprendeu a desenvolver espiritualmente o conhecimento a ponto de prender forças espirituais como principados e potestades. Se você que está me assistindo nessa manhã, você pode até dizer assim: mas eu conheço que essas forças
elas são terríveis. Terrível mesmo e difícil de dominar. São poucos homens na Terra que tiveram esse conhecimento e essa atitude de dominar essas forças. Mas aqui diz o seguinte, o rei Salomão, contando-se a história dele, todas as atualidades, sabemos que desde tempo imemorial, Salomão possuía um conhecimento aspirado pelos sábios ensinamento de um anjo, que lhe apareceu muito submisso e obediente, que além de presente da sabedoria que ele pediu, obteve profusamente todas as outras virtudes, o qual sucedeu que o conhecimento digno de prevenção eterna não se interessasse com o seu corpo, estando, por assim dizer, próximo de seu fim. Deixou seu filho Roboão, que é esse Roboão, que é o herdeiro de Salomão com as coisas espirituais. Aí diz aqui, deixou seu filho Roboão um testamento que continha toda a sabedoria que havia possuído antes de sua morte. O sabendo que tiveram o cuidado de cultivar o mesmo conhecimento depois dele, chamaram a esses testamentos de clavículas ou chave de Salomão, o qual fizeram gravar em pedaços de cortiça, de árvores, para que pudesse ser preservado no tempo que aquele sábio rei havia mandado construir. Todas as experiências do rei Salomão, por exemplo, assim, toda a prática do mundo espiritual, os domínios, a invasão dele no mundo espiritual, dominando as forças contrárias, foi registrada em um diário. Esse diário era a base de quê? Da sua vida. Eu quero mandar um abraço aqui para Cícera Simplício, que está assistindo o programa. Um abraço para você, Cícera, para toda a sua família. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, o Deus eterno, venha abençoar ricamente você e que esse ano seja o ano da tua vitória. Mas ele tinha o seu diário. Todas as pessoas, quem trabalha no mundo espiritual, com o mundo espiritual, tem que ser super organizado. Tem o diário de reunião de cada dia, atendimento de cada dia. Esse diário é a história daquela pessoa que pratica a cultura judaica, que pratica a Kabbalah, que pratica a caridade e ensinamento para auxiliar e ajudar os menos favorecidos. Salomão tinha o cuidado, o rei Salomão tinha o cuidado de manter tudo em segredo, o seu diário, todos os utensílios que ele usava naquela época para poder manifestar no mundo espiritual e trazer as forças contrárias para lhe ser escravo. Alguns pregadores mal informados, eles pregam que o rei Salomão foi um bruxo, que o rei Salomão ele era um feiticeiro, que o rei Salomão fazia isso, fazia feitiço, fazia aquilo. Nós, no judaísmo, a gente estuda a veracidade da trajetória do rei Salomão e nós podemos dizer para você, alto, bom som, que o rei Salomão foi mais um que atingiu o nível espiritual de Israel. A base da Kabbalah, a Kabbalah mesmo, nos Estados Unidos, a Kabbalah, quase o povo pobre não tem acesso a Kabbalah, porque é mais pessoas de destaque, cantores, atores, grandes empresários que prestam atenção a isso e enriquecendo cada vez mais, porque aprende da Kabbalah
que é que significa Kabbalah? A Kabbalah significa receber de Deus e compartilhar com o próximo. Então, todas as reuniões nos Estados Unidos de Kabbalah, com os grandes cabalistas, rabinos cabalistas, são reuniões de excelência. Mas esse testamento foi traduzido em tempos antigos, do hebreu para a língua latina, pelo rabino Nabucodonosor, que levou com ele a cidade de Arles, em Provença, aonde por um golpe de boa fortuna, a clavícula hebraica antiga, isto é, está preciosa a tradução dela, caiu em mão de um arcebispo de Arles, depois da destruição dos judeus dessa cidade, que em do latim traduziu a língua vulgar, nos mesmo tempo que aqui segue, sem haver mudado ao acrescentado nada à tradução original do hebreu. O povo judeu tem segredo. O povo mais rico do mundo é o povo judeu. O povo mais sábio da terra é o povo judeu. Deus, ele escolheu esse povo só por uma causa. Porque quando as nações estavam diante de Deus, Deus falou para todas as nações que todas as almas são minhas. E todos se alegraram, mas não valorizaram. Mas ele disse, se tem uma coisa, se guardares meus mandamentos, vocês todos serão meus. Mas se não guardares, terão dificuldades em suas vidas. E aí aconteceu o seguinte, que essas pessoas que estavam ali, essas nações, diante do Criador, quando ouviram Deus falar dos mandamentos, voltaram-se para Deus de costa e foram embora. Viraram as costas para Deus e foram embora. Quando Deus falava, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não causará falso testemunho, não adorará em imagem de escultura, não terá outros deuses. As nações se embraveceram e se foram, deixando assim um vácuo para trás, aonde Israel levantou a mão e disse, tudo o que Deus mandar nós fazermos, nós faremos. E todos de Israel levantaram a mão e gritaram em alta voz essa frase. Deus se agradou, e daí que Deus chama o povo israelita de o seu povo. Mas voltando ainda à clavícula de Salomão, é um testamento. Essa clavícula era dividida em duas partes, a primeira e a segunda clavícula de Salomão, que é a primeira e a segunda parte. É um livro que ele foi traduzido e ele teve uma tradução importantíssima, traduzido dos manuscritos antigos do Museu Britânico por Samuel Lindell, Mike Greg Matthews. Isso aconteceu em 1889, com a gravura de York Street. Essas coisas que nós estamos falando aqui são coisas antigas que não perdem o valor e permanecem novas. O segredo do rei Salomão. A gente vai ainda expandir o que é o segredo, porque muitas pessoas pensam assim, mas e pode alguém enriquecer porque sonhou? Sim. Quantas pessoas testemunham que sonharam com o número, jogou da loteria, no jogo do bicho e ganharam? Antigamente, quando tinha o jogo do bicho, os pais de famílias, mães de famílias, os jovens, passavam pelas banquinhas e ali fazia a sua fé. Sonhou com o quê? Eu sonhei com isso, vai dar isso, tal. Essa crença popular acontecia, muitas pessoas ali ganhavam o seu dinheirinho. Mas o mundo espiritual,
ele também traz certas coisas para o enriquecimento do ser humano. Lembra de José? José era apenas uma criança que vivia com seu pai, com sua família, mas seus irmãos não aceitavam a maneira que ele vivia, que ele dizia, o que ele falava. Ele falava de visão, de revelação, de sonho. E os irmãos tinham raiva dele, inveja, e por isso jogaram no poço e depois tiraram do poço e venderam ele. E mais tarde ele veio ser o governador do Egito. Os nossos sonhos ninguém pode apagar. O sonho de Deus, o sonho que a gente tem de Deus na nossa vida, ninguém jamais pode apagar. Mas aconteceu também que José, mesmo assim, no cárcere, ele fez a previsão para duas pessoas, um morreu e o outro voltou para o palácio do rei. Depois de vários anos, que aquela pessoa lembrou de José lá no cárcere. Mas a Bíblia, ela mostra essas coisas para que a gente saiba que o mundo espiritual, você é material, mas você é espiritual. Uma coisa que a gente aprendeu a não gostar foi de espírito. Porque o espírito assombra, porque o espírito é maligno, porque os espíritos tal. Mas, na realidade, nós vivemos num mundo chamado, no hebraico, na Kabbalah, de umbral, trevas densas, aonde os mortos, a maioria estão aqui ainda. Estão ligados a esse mundo, ligados através da família, ligados através da riqueza, ligados através do sepulcro. E esses mortos, eles têm acesso aos lares, aos seus amigos, e aparece em sonho, aparece em visão. De qualquer maneira, está testando o que é o mundo espiritual. Mas existem forças contrárias do mal, que perseguem as almas que estão nesse mundo espiritual e no mundo material. Essas forças nós chamamos de diabo, de demônios. Mas o testamento de Salomão, ele teve o cuidado de manter em segredo para poder, no futuro, o seu filho, Roboão, que ele pudesse ativar as forças espirituais e dar prosseguimento ao processo da vida espiritual, da família, o crescimento, da riqueza. O rei Salomão, existem vários livros, eu já li, vários livros do rei Salomão, onde conta que o rei Salomão, uma certa vez, ele estava construindo o templo Beit Hamidash ali em Jerusalém, lá em Ashuru, que é Israel, e ele estava construindo aquele templo e tinha um rapaz que trabalhava lá no templo, que ele era muito dinâmico. Por ser dinâmico na obra, Salomão lhe pagava quase 10 vezes mais do que pagava os seus parentes, pai, irmão, primo e tal. E ali, um dia de pagamento, possivelmente na sexta-feira, à tarde, aquele rapaz se aproximou da tesouraria do templo para receber a sua semana, a sua diária, sua mensalidade, não, era semanal. E aí o rei Salomão prestava atenção a todos os pagamentos, o que eles tinham produzido, se estavam recebendo corretamente. E de repente olhou para aquele rapaz e falou: o que está acontecendo com você, rapaz? Você ganha 10 vezes mais do que seus irmãos, seu pai, seus parentes. E você está emagrecendo. Cada vez mais eu tenho te observar. Toda semana você aparece aqui, mas aparece de um jeito diferente, desfinando cada vez mais. Você está doente?
Aí, ali ele disse, não, excelência, não, Altíssimo. O que acontece comigo é que toda vez que eu recebo meu salário aqui, toda semana, eu levo para casa esse dinheiro. Quando eu chego na metade do caminho, aparece um demônio e me toma a metade do que eu ganho. E ainda me bate. E aí eu vou para casa decepcionado com pouco dinheiro. E isso está causando, minha casa, está causando desespero financeiro. Porque a gente nunca viveu na situação que estamos vivendo. Aí o rei Salomão olhou para ele e disse, você está recebendo dinheiro agora. Pega esse anel, coloca no teu dedo. Quando esse espírito se aproximar de você para roubar o teu pagamento, você joga esse anel nos peitos dele e traz ele aqui. Ele vai vir amarrado, você traz ele aqui. E aquele rapaz foi, quando chegou no certo dito cujo ali, onde toda semana ele era assaltado por aquele espírito maléfico, que existe muita gente que está me assistindo, que é espiritualista, não importa a religião, mas se você entende do mundo espiritual, sabe que esse mundo, os espíritos, eles são super organizados. A hierarquia espiritual está aí fora, está aí. São super organizados. Eles são organizados demais para atacar as famílias, para perturbar o ser humano. E eles vivem, os espíritos menos favorecidos no mundo espiritual, eles vivem debaixo da hierarquia das autoridades espirituais, da tendência das trevas, dos males feitores. E aquele jovem se aproximou lá do lugar onde toda semana ele era assaltado. Aquele espírito se manifestou e veio na direção dele. E ao chegar diante daquele jovem, deu a ordem de assalto, perdeu a ordem de comando, perdeu. Vai entregar, tá, entrega lá, tudo. E aí, sabe o que aconteceu? Quero mandar um abraço também para a Cláudia Arcanjo, lá na folha 29, tá ligado com a gente. Que a bênção do Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó esteja no seu lar, na sua família. Que essa manhã seja uma manhã super abençoada na sua vida. Mas ali ele estava diante daquele espírito do desafio. Olha, você precisa vencer o medo que está na sua vida. O medo, quem tem que vencer esse medo não é outra pessoa, é você mesmo. Você tem que lutar com esse medo, porque esse medo é que te faz perder muitos bens, muitas riquezas. Às vezes a vontade de você ir no lugar, e aquele lugar seria uma bênção para você, seria uma mudança de vida para você. Mas por causa do espírito do medo, você atendeu a voz negativa para não ir ter conhecimentos novos, aprender alguma coisa, algum negócio. A hora de fechar um negócio, tem tanta gente cheia de medo que não fecha aquele negócio por causa disso, por causa daquilo. E termina perdendo. A gente tem oportunidade diariamente de ver essas coisas. Mas você não perca a oportunidade que Deus te dá ou te dará. Saiba de uma coisa, o medo é o maior inimigo que nós temos. Quando nós vencemos o medo, é que entra a fé. A fé é a coragem. Mas ele, diante daquele espírito trevoso, ele lançou o anel sobre os peitos daquele espírito e ele caiu no chão já amarrado. E ele conduziu até ali onde estava o rei de Israel, rei Salomão. E disse, é esse aqui, ó, que
toda semana me rouba a parte do meu dinheiro que me falta em casa. Esse aqui é o causador da miséria, da desgraça da minha vida. Ei, ó, você pode ter na sua vida um espírito que está roubando a tua prosperidade. Um inimigo espiritual. Um inimigo que vem só para tirar o que é teu. Aquilo que Deus te deu, ele vem compartilhar contigo, para depois você estar amargamente sofrendo, porque a prosperidade que você tinha que receber lhe foi tirada um pouco. Aqui é para mostrar que o mundo espiritual é real. Forças espirituais de pessoas que já morreram e passam a perseguir outras pessoas. Alguém faz mal para outra pessoa e não entra no estado de arrependimento daquela pessoa. Se aquela pessoa não for para a luz quando morrer, e ela morrer primeiro que você, e ela for para as trevas, você terá um obsessor para te perturbar. E ela não vai chegar dizendo que é ela, não. A primeira coisa que você vai sentir é que tem uma força contrária, você vai dizer que é o diabo, é o demônio. E esse espírito faz acontecer com que você possa até chegar a perder a sua vida. Então, aqui nós podemos ver que esse espírito, ele dominava a vida daquele trabalhador. Qual era o pecado dele? O pecado dele era não enfrentar a verdade. Muitas vezes a gente perde uma boiada por falta de um grito. Mas o medo, ele é um canal para que as forças contrárias do mal sejam vencedores na tua vida. Vença a ti mesmo e vencerá o mundo. E aí aconteceu que aquele espírito veio até a presença do rei Salomão. Aí é que está o domínio do rei Salomão. E ele perguntou para aquele espírito por que que ele fazia tais coisas contra aquele jovem, aquele rapaz que trabalhava ali na construção do templo. Era um servidor e ele fazia aquilo. E ele disse que fazia simplesmente porque ele é espírito mau e é normal ele fazer a maldade. Aí ele disse, quem é teu chefe? Na mesma hora ele disse, meu chefe é fulano de tal. E ele disse, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse anel, você vai lá no teu chefe, diga para ele que o rei Salomão disse para ele vir aqui na terra, que ele quer falar com ele. E aquele espírito desobediente, trevoso, não queria acordo com Salomão. Salomão falou, não quer acordo comigo, não vai me obedecer, eu vou te castigar. E aí aquele espírito foi. Ao chegar na presença do chefe dele lá, e disse para ele, chefe, estou aqui, porque existe um homem lá na terra, chamado Rei Salomão, que mandou para você ir lá, que ele quer falar contigo. Aquele espírito, como um principado, potestade, dominadores do ar, ele não aceita ordem do ser humano e disse, quem é Salomão para que eu possa ir até ele? Quem é Salomão para que me dê uma ordem, se eu que ordeno todas as forças espirituais do mal? E aquele espírito viu a insistência do seu chefe de não querer ir, e ele pegou o anel, jogou nos peitos do espírito, amarrou e levou. Quando chegou lá, e a construção do templo estava funcionando.
Quando esse espírito chegou lá com o chefe dele amarrado, bicho esturrando, e Salomão simplesmente perguntou o nome dele. A gente sabe, mas a gente evita falar. Essas forças espirituais, elas, se você falar o nome, ela vem, ela te atende. Até. Quem tem contato com o mundo espiritual, basta falar o nome, essas forças vêm. E o que aconteceu? O rei Davi falou: quantos tu tem no teu comando? O rei Davi não, o rei Salomão falou: quantos tu tem no teu comando? Aí ele disse: 30 milhões de espíritos estão no meu comando. Você vai lá buscar todos esses 30 mil espíritos. Traga aqui. E aquele espírito tentou barganhar com o rei Salomão. Ele percebeu que ele tinha chegado a um nível superior, no qual Deus dá para as pessoas que buscam a sua presença. Como aconteceu com Moisés, com o profeta Daniel, o profeta Elias, que tinha poderes para se deslocar. Alguém via um negócio passando no céu e dizia: é o rei Salomão que está passeando no seu tapete mágico. Essas coisas existiram, não é historinha de quadrinho, não. Existiram no passado. Essas forças, elas estão aqui perturbando a humanidade e poucos sabem como se defender delas. Mas aquele principado ali resistindo, mas o rei Salomão foi o homem mais inteligente que já pisou na terra, assim disse o Deus Criador. E o que ele fez? Se você não for, eu vou te castigar. É aí que Deus deu a autonomia para, como diz no Salmo 8, para todas as obras que fizeram as minhas mãos, eu te dou a soberania para que você domine. Qualquer demônio, qualquer espírito, qualquer anjo, tudo vem das mãos do Criador. E você que se santificou e tem a conexão com Deus, você pode ter domínio sobre eles. Mas tem que estudar, tem que ter conhecimento. E aquele espírito, junto com seu auxiliar, voltou lá para o seu redil e trouxe 30 mil espíritos para trabalhar no templo chamado Beit Hamidash. E ali as pessoas passavam na cidade de Jerusalém, e para lá e para cá, e não se via um barulho de martelo, de marreta, de serra, naquela grande construção. Os engenheiros que visitam Israel, que fazem turismo, de vários países saem engenheiros, comitivas, grupos, para estudar como aquelas pedras de tantas toneladas foram colocadas sobre as outras, sem ter maquinário, com a perfeição dentro da legalidade de engenharia. Eles vão lá, a força daquela argamassa que prendia as pedras de encarte, que encaixava nas outras. Agora, você pode observar que todas as pedras que foi feito, Beit Hamidash, tabernáculo, elas vieram de longe. Então, a engenharia de hoje, que é moderna, e trabalha com argamassa, e trabalha com a força do cimento, do ferro, do aço, nas construções, e outras químicas para fortalecer a massa, tem ido lá para ver aquela engenharia. E foi assim que foi construído lá o templo
do Beit Hamidash. Ele dominou esses espíritos, pegou todos os principados, potestades, dominadores dos ares que estavam sobre Israel. O nosso Brasil, ele tem os espíritos territoriais. Na minha cidade de Marabá, tem um principado, potestade, de hierarquia acima da cidade de Marabá. O nosso estado do Pará também tem uma hierarquia espiritual acima da nossa cidade, do nosso estado, de toda cidade do nosso estado. O Brasil tem um principado que domina sobre ali a região de Brasília e domina o Brasil todo. Todas as nações têm um principado que domina, tem a hierarquia. Salomão pegou toda a hierarquia que tinha na época dele, prendeu. Esse testamento que nós estamos falando aqui, nós vamos desenvolver ele mais ainda amanhã, para você entender que o mundo espiritual não é isso que estão pregando aí, não. Uma hora está bom, outra hora não está. Uma hora foi curada, depois morre daquele problema. Muitas coisas que diz que vai acontecer não acontece. A decepção no mundo religioso está muito grande. Mas o rei Salomão sabia o alvo, aonde atingir, aonde alcançar a vitória, a derrota dos seus inimigos. O rei Salomão, ele deu um exemplo. E muita gente, porque existe uma coisa que colocaram na mente das pessoas, que Deus está dividido entre a parte do bem e a parte do mal. Se você não estiver do lado do bem, você está do lado do mal. Isso é coisa das religiões. Deus é luz. Ele diz que todas as almas são minhas. E o que importa é que todas sejam salvas. Às vezes você vê uma pessoa que passou por esse mundo aqui errante, teve um final não feliz, deixou uma marca na família, a família chorando. Aí você diz, não, esse não teve salvação. Ei, Deus, antes de fazer o homem, ele já tinha um projeto para a salvação da alma daquele ser humano. Tanto do homem como da mulher. E voltando a Israel e Jerusalém, nos tempos do rei Salomão, um dos conselhos que o rei Salomão dizia para o seu filho, Roboão, ele dizia para ele que todos os segredos que ele alcançou foi porque o primeiro segredo foi conectar-se com Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso que os antigos oravam assim. Foi daí que eu descobri que havia uma coisa errada. Porque eles pediam o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu pensei, se eles pediam assim é para não errar o alvo. Tem muita gente aí orando e errando o alvo. Quando você ora ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é Yud, Re, Vav, Re, você tem as respostas das suas orações. Nós estamos recebendo muitas pessoas aqui na sinagoga da Folha 20, de várias religiões, não importa a religião. E nós temos feito um trabalho espiritual de conscientização do mundo espiritual dentro da Bíblia. Como nos defender dessas forças contrárias que já existiram milênios e milênios antes de nós e vão continuar existindo. O que é um demônio? O que é um diabo? O que é Satã? O que é Lucifer? Quem é Lucifer? Quem é Satã? Porque eles estão debaixo da ordem de Deus. Deus manda eles fazer só a parte do mal. Mas dá para a gente analisar que, voltando, os conselhos do rei Salomão, você pode pegar o livro de Provérbios de Salomão.
o livro de Provérbios, você vai encontrar a sabedoria de um rei mais sábio de todos os tempos. Há pessoas que estão passando dificuldades financeira, amorosa, familiar e ainda de saúde. Aí pega o livro dos Provérbios e começa a ler 10 capítulos por dia, ou lê o livro durante o mês, e aí eles têm recebido a cura. Porque aqueles provérbios são um conselho dado por um sábio que existiu nesse mundo, que além de ser rei, ser filho de um grande rei chamado Davi, esse sábio chamado Salomão, ele deixou o seu testamento para que caísse na mão do justo no futuro, para que o justo pudesse ter base do que e conhecimento daquilo que ele teve. Aí você pensa assim, mas como? Eu estranhei muito quando eu estava lendo essa literatura do rei Salomão, do judaísmo, esses livros antigos traduzidos, transliterados para o nosso idioma. Quando o templo, por que Deus permitiu que os demônios construíssem o templo? Não era o rei Salomão, mas o rei Salomão, ele precisava de mão de obra. E ele colocava as pessoas para trabalhar, mas ainda era pouco. E colocou esses principados, potestades, dominadoras do ar. Essa hierarquia que veio para trabalhar debaixo das ordens do rei Salomão. O importante é quem construiu o templo, não é aqueles que constroem. Na cidade, muitos trabalham no município para que o município cresça, mas só o prefeito é que tem o nome que construiu. Também o governo do estado é assim. Muitos trabalham em volta, ele não faz tudo, mas de tudo ele tem um mérito, porque ele é o governo do estado. Assim também é no mundo espiritual. Salomão sabia o que estava fazendo. Aí ele fez muita coisa. Vamos para... Pensa um pouquinho junto comigo. Israel estava assim como um alvo no centro da terra, aonde a prosperidade deveria se aglomerar nas terras de Israel e em Jerusalém. Havia esse homem chamado Salomão, rei, mais sábio de todos os sábios, que empreitou 500 navios mercantes. Ei, o homem de prosperidade, a mulher de prosperidade, o homem de visão, a mulher de visão, o empresário de visão, eles têm a visão. Eles pensam e do pensamento cria projeto. E desse projeto eles vão trabalhar para legalizar. Eles chamam a existência aquilo que não existe no mundo espiritual. Salomão mandou fazer 500 navios mercantes. 500 navios não para guerra, mas para explorar as terras desse mundão de meu Deus. 500 navios eram uma coisa monstruosa para aquele tempo. Era um desafio muito grande. Sabe quem que ele colocou no comando de cada navio? Um desses principados e potestades, que prestavam conta todas as viagens de ida e de volta, e trazendo para Jerusalém a prosperidade. Deus tem compromisso com Israel e depois com as nações. Primeiro com Israel, depois com as nações.
Todos nós somos filhos e filhas de Deus. Mas ali 500 navios mercantes, você imagine, aqueles navios daquela época não era vapor, não era diesel, não era elétrico, mas era de remo. E eles traçavam, vamos supor assim, ele pegava uma equipe da potestade do ar, que conhece todo o globo, chama de globo terrestre, a Terra. Eles conhecem por cima, por baixo, porque eles vivem, é o viver deles, é o habitar deles aqui na Terra. E ali ele localizava os países que tinha naquela época, as terras absolutas que tinha naquela época, e tinha os peritos para achar os tesouros nos lugares que seriam grandes garimpos naquela época. Eles achavam o tesouro ali, tudo que era para ser garimpado, eles levavam para Israel. Foi a época que Israel mais se enricou. Davi foi o maior, ainda é o maior rei de Israel, foi o maior rei de Israel. Mas em termo financeiro foi o seu filho. 500 navios mercantes. E eles foram saindo de pouco. Logo começaram a voltar, trazendo as especiarias de outras nações, o tempero, trazendo tecidos, trazendo gado, cavalos. São navios grandes, a troco do remo, movido pelo remo, pela força humana, eles viajavam o mundo. Aí você diz assim, mas naquele tempo já havia homem com a capacidade de pensar? De onde foi que eles tiraram o ouro da cúpula de Israel? Aqui da Amazônia. Aonde eles tiraram isso aí da Amazônia? No rio que eles botaram o nome do rei Salomão. O rio Solimões é homenagem ao rei Salomão. Dá para entender o tanto que nosso Brasil é rico e abençoado por Deus? A cúpula do templo de Israel, essa ligação de Israel e Brasil. Antes do Brasil ser Brasil, de ser chamado Brasil, já havia uma ligação interna através do minério, da madeira, desse pau chamado pau-brasil. As riquezas de Salomão veio da Amazônia e foi levado para lá, para Israel naquele tempo. Então, quando a gente abre o testamento de Salomão, como nós estamos abrindo assim, você vê que ninguém fala isso. Isso aqui não dá dinheiro, não. E dá dinheiro, sim, se você colocar em prática aquilo que Deus está colocando no teu coração, de prosperar, de estar preocupado com a crise financeira, com a calamidade, com a situação do país. O que tem dentro de você é maior do que o Brasil. O que tem dentro de nós é maior do que tudo isso. O rei Salomão experimentou isso e teve o que teve de lucros. Agora, ele preparou para o seu filho um testamento. Ensinou a prática de como manusear, de como controlar um governo, um presidente, um prefeito. Ele tem que ter conhecimento espiritual para derrotar essas forças contrárias, que são força milenar que eles têm aí, que está por cima de nós, para querer nos controlar e roubar nossa prosperidade. Salomão foi feliz, porque ele começou em primeiro lugar, atacou o inimigo, tomou posse do inimigo e botou ele para trabalhar. Nós falamos ontem de um gole, que o gole ele é feito de barro e vestido uma roupa de homem normal. E ele, depois que é colocado dentro da boca dele a oração, o nome do Eterno, em hebraico,
ele passa a ter vida, ele abre os olhos. Mas ele não é um espírito, ele não tem a alma. Ele não é diabo, não é demônio. Aquilo ali é o símbolo do que Deus fez quando criou eu e você, de um boneco. Ele soprou em nossas narinas e nos fez alma vivente. Amanhã nós vamos passar limpo mais um pouco do testemunho de Salomão, deixado por Salomão para o seu filho, Roboão. Tem muita coisa, tem muita história para contar. Muita coisa que vai acontecer com os arqueólogos. A história dos arqueólogos dentro do planejado do rei Salomão. Rei Salomão, ele teve um mundo de vitória, teve tudo o que quis nessa terra, porque um dia ele resolveu seguir seu pai e obedecer a Deus. Em primeiro lugar, obedeça a Deus. A bênção de Deus para estar na sua vida, você tem que fazer assim. Obedeça a Deus, porque a obediência gera bênção. Guarde os mandamentos de Deus e será ricos em toda a área da tua vida. Tenha um bom dia, boa tarde, uma boa noite. Não sei que hora você vai assistir esse programa, porque ele vai ficar gravado na rede social. Mas você que está ao vivo aí, eu mando um abraço para você, para a sua família. E amanhã nós vamos continuar. E você não perca amanhã. Nós estaremos nesse mesmo horário falando do testemunho de Salomão. Se você quiser gravar o programa, pode utilizar nas redes sociais, pode utilizar para estudo na sua religião, você pode usar, tem a minha autorização. Nós não cobramos direitos autorais, não. Você pode gravar e utilizar. Aquilo que é de Deus, a gente recebe de graça e também dá de graça. Fique na paz. Shalom, shalom, shalom.